Já estamos de volta, o De Cara com a Imprensa deste sábado, aqui de frente com o prefeito municipal de Francisco Beltrão, Antônio Cantelmo Neto, que já está há 22 meses, quase 2 anos à frente da prefeitura do município e que neste pleito eleitoral esteve fortemente na campanha política e nós vamos repercutir como foi o resultado agora que findou o segundo turno. Olá, prefeito, seja bem-vindo. Olá, Rafael, boa tarde a todos os telespectadores do De Cara com a Imprensa. Uma grande alegria poder, através da TV Beltrão, mais uma vez nos reportarmos, né, a todos aqueles que acompanham a TV Beltrão nesse horário nobre de sábado, né, onde a maioria das pessoas já estão confraternizando e se aproximando do espírito do final de semana. Desta vez para conversar um pouquinho, né, do impacto que teve a reeleição do governador Beto Richa e, naturalmente, da nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, especialmente para Francisco Beltrão e o sudoeste do Paraná. Naturalmente. Vamos começar falando de primeiro turno. O governador Beto Richa foi reeleito ainda no primeiro turno. A campanha no Paraná terminou um pouco mais cedo. Ele venceu já no primeiro turno o senador Roberto Requião, do PMDB, e também a senadora Gleisi Hoffmann, do PT. O governador do PSDB vai para o seu segundo mandato. E como é que foi no primeiro turno a campanha eleitoral para Francisco Beltrão, prefeito? Olha, via de regra geral, as últimas 3 campanhas, as últimas 3 eleições de Francisco Beltrão foram muito boas, né? Elogiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo Juízo Eleitoral de Francisco Beltrão e também pelo Ministério Público. Campanhas limpas, a população de Francisco Beltrão está de parabéns pelo comportamento, não é? Nenhum fato relevante merece ser apresentado por conta de qualquer deslize na campanha eleitoral. Então, 3 eleições, 2010, 2012 e 2014, exemplares, a nossa população está de parabéns. E do ponto de vista político, uma decisão clara do povo do Paraná. Beto Richa, reeleito inclusive em Francisco Beltrão e no sudoeste todo de forma integral, ou seja, nos 42 municípios que o Beto havia perdido, agora ele vence as eleições, demonstrando que convenceu a maioria da população de que tem um governo que agrada a população. É preciso ser sincero, Rafael, nosso grupo não esteve do lado do Beto, né? A nossa coligação Nova Geração não esteve, que tem uma forte aliança do PMDB com o PT e mais 5 partidos coligados, porém portanto fomos derrotados nesse primeiro embate, mas a nossa avaliação é que o Beto Richa se consolida como uma nova liderança do estado do Paraná, até pela idade que tem, pelo que representa e pela trajetória que já teve, não é verdade? E esperamos que ele possa fazer um segundo governo bom para o Paraná, para o sudoeste e para Francisco Beltrão, e que tenha a felicidade de não ter os tropeços, né, que teve no primeiro governo, especialmente com relação aos compromissos financeiros do governo estadual. Eu desejo de coração que nós estaremos juntos com o governo, né, nessa relação republicana que o governador Beto Richa sempre tem disseminado em todo o estado do Paraná, para que Francisco Beltrão seja atendido em todas as suas demandas. Afinal de contas, o governador é governador de todos os paranaenses, né? E não é pelo fato de que o nosso grupo apoiava outro candidato que nós não vamos reconhecer isso e cumprir com o nosso papel de prefeito junto ao governo do estado, levando as necessidades de Francisco Beltrão para o governo do estado do Paraná. O PMDB foi dividido, podemos chamar assim, para esse embate eleitoral no primeiro turno, prefeito. O senhor considera que houve essa divisão, que há esse desgaste dentro do seu partido, no estado do Paraná? Naturalmente, né? A política ela é feita de ciclos e de gerações. E, visivelmente, o PMDB do estado do Paraná passa por uma virada de página, onde uma geração de políticos mais antigos estão cumprindo com o término aí da sua caminhada e novos estão aparecendo, né? O próprio senador Roberto Requião, que no alto dos seus 73 anos foi candidato pela 4ª vez ao governo do estado, né? Não foi reeleito, né?
Deputado Caíto Quintana, né, que teve 8 mandatos pelo sudoeste do Paraná, também não foi reeleito, né, e tantos outros deputados aí, a exemplo do deputado federal André Zakharov e outros ícones da política do estado do Paraná que não elegeram-se. Em contraponto a isso, nós temos novas lideranças chegando. O Requião Filho, a deputado estadual, né, o Anibelinho, Anibele Neto, que é de uma família tradicionalíssima aqui do sudoeste do Paraná, tem uma história com a luta e a titulação das terras, né? A família dele, o avô dele, o pai dele reelegeu-se, né? Então são lideranças novas que vêm aparecendo no cenário do PMDB. O próprio João Arruda, né? Que é um deputado federal jovem, atua muito nas matérias do mundo digital, né? No Congresso Nacional. Então é natural que o PMDB, embora tenha sofrido essa divisão momentânea, e isso no processo democrático é perfeitamente compreensível, vai para uma outra rodada daqui a 4 anos, com certeza, com quadros renovados. E um detalhe, Rafael, importante que o telespectador observe isso: o sudoeste do Paraná ficou com uma curiosidade interessante nesse cenário. Nós não elegemos nenhum deputado federal de oposição, não é? Note bem que os deputados eleitos aqui nos nossos 42 municípios, o Nelson Luersen, do PDT, que tem domicílio eleitoral em Planalto, apoiou o governador Beto Richa, né? Nós sabemos que não fez campanha aberta para a senadora Gleisi, que era da sua coligação. O Paulo Lito é do partido do governador de Dois Vizinhos. Em Francisco Beltrão temos o Reichenbach, ex-prefeito eleito, PSC apoiando o Beto Richa. O Traiano, o deputado Traiano, forte deputado, né? Líder do governo do partido do governador do PSDB. E em Pato Branco, o Guto Silva, também representante do governo, elegeu-se pelo PSC. Então, os 5 representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná são pró-governador, e criou um vácuo aí, né, no campo da oposição no sudoeste do Paraná, que eu tenho certeza que na próxima eleição será preenchido. Essas 2 baixas que Francisco Beltrão sofreu nesta eleição para a Assembleia Legislativa, que é a deputada Luciana, que a partir do ano que vem não estará mais na Assembleia, e o deputado Caíto, interfere no relacionamento da Prefeitura, de Francisco Beltrão, com o governo do Estado, prefeito? De forma alguma. Nós precisamos ser corretos e verdadeiros, não é? Muito francos nesse sentido. Em nenhum momento o fato de nós pertencermos a partidos que são oposição ao governador, não é? Em nenhum momento o governo do Estado nos tratou de forma diferente. Isso precisa ser esclarecido a todas as pessoas que estão acompanhando o programa. O governador Richa tem essa característica de tratar a todos da mesma forma. Isso é uma marca do governo do Beto Richa, né? Foi assim no primeiro governo, e nós temos plena convicção que será assim também no segundo governo. Tanto que em Francisco Beltrão nós tivemos 2 obras de destaque, não é? Que foram dentro do nosso governo, o início da dragagem e aprofundamento da calha do Rio Marrecas, e o início da trincheira, né, no bairro São Miguel, acesso ao TFPR Santa Bárbara, que está em fase de conclusão. Foram obras que foram começadas neste governo, né, do nosso governo municipal, e são obras do governo do Estado do Beto Richa. Então é a prova cabal de que não há discriminação com Francisco Beltrão, de que não há discriminação com aqueles locais em que o apoiamento político não é o mesmo do grupo dele. Na lista do governo do Estado ainda figuram algumas obras importantes para Francisco Beltrão, através da Sanepar, o saneamento e o esgotamento sanitário da Cidade Norte, está em vésperas de começar as obras. Como é que está essa obra, prefeito? Olha, esse foi um entendimento muito bacana, né, que a gente teve com o governo do Estado, né, do Paraná, e inclusive intermediado pelo deputado Traiano. Aí nós temos que também reconhecer isso. Assim que nós assumimos, já em fevereiro de 2013, procurei o presidente da Sanepar, e ele nos dizia de que não era possível fazer o esgoto da Cidade Norte de Beltrão porque não havia como comprar o terreno da estação de tratamento de esgoto. Imediatamente nós nos colocamos à disposição, expliquei aos nossos vereadores, os nossos vereadores nos autorizaram então a adquirir esse terreno, né, que era para a estação de tratamento de esgoto, para que a Sanepar pudesse então desencalhar essa obra que tanto necessita para a Cidade Norte. E assim foi feito, não é? A obra aí está sendo começada nestes dias, e a população da Cidade Norte será atendida. E, prefeito, as obras que estão começadas, e naturalmente as que são necessárias para Francisco Beltrão, a exemplo do contorno que liga
a bica d'água, as mediações da Sadia aqui em nosso município, como é que ficam agora que o governador já de pronto anunciou um corte de 30% do custeio? Seguramente ele deve cortar algo em torno próximo a isso nos investimentos. Num novo mandato precisa fazer alguns ajustes, ele já está fazendo, já está anunciando. Também anunciou que não tem obrigação com o grupo que o apoiou com cargos, não é? Ele deixou muito claro isso, que ele vai escolher o grupo técnico para o apoiar nas secretarias do Estado e nas regionais, enfim. Como é que ficam as obras que estão previstas para o futuro, que são necessárias para Francisco Beltrão, com a ajuda do governo do Estado? Olha, eu entendo que o governador Beto ganhou muito bem a eleição, não é? Ele ganhou uma eleição totalmente apoiado pelo eleitor do Estado do Paraná. Portanto, é muito natural e compreensível que ele tenha essa posição descolada de qualquer compromisso político, não é? Agora, com relação às obras, também, ao mesmo tempo, é compreensível que ele tenha essa freada administrativa prudencial para que se coloque as contas do Estado no devido lugar, no equilíbrio que elas devem ficar, segundo a legislação, e ao tempo que ele irá planejar, realizar o PPA, o Planejamento Plurianual do Estado do Paraná, certamente ele estará inserindo a conclusão daquilo que começou no primeiro governo e quais as políticas públicas mais intensas, né, ou as que ele escolherá para o Estado do Paraná dentro do seu plano do governo para o segundo mandato. Eu realmente conversei com o governador Beto, né, na metade do seu primeiro mandato, quando nós assumimos, e ele foi muito sincero comigo. Disse a mim: prefeito, nós não temos recursos orçamentários para realizar o contorno oeste, que é a obra mais importante que Francisco Beltrão precisa em termos de infraestrutura na atualidade, não é? Eu também, ao mesmo tempo, imagino que ano que vem nós teremos a oportunidade de voltar a falar nesse assunto com o governador. Estamos esperando os assentamentos políticos, né? Quem é que vai ficar sendo elo de ligação do Estado do Paraná com relação ao Sudoeste e muito especificamente de Francisco Beltrão, até porque nós temos 2 deputados estaduais eleitos que representam o governo do Estado aqui, que é o deputado Traiano e agora o deputado Reichenbach. Então nós vamos esperar que tudo isso se acalme, né, se alinhe, e certamente estaremos tratando com esses representantes do governo do Estado, né, para que tenhamos chances e oportunidades de chegar até o governador e trazer à mesa a pauta de trabalho dele, o contorno oeste de Francisco Beltrão, que é uma demanda latente, uma necessidade inegável para a infraestrutura e o desenvolvimento de acessibilidade, de trafegabilidade e econômico de Francisco Beltrão. E para essas definições também precisa passar pela definição do presidente da Assembleia Legislativa. Alguns deputados, como o próprio deputado Ratinho Júnior, que desponta como uma liderança em nível estadual, pretende ser presidente. O deputado Traiano também já anunciou que tem essa vontade. O senhor arriscaria um palpite, prefeito? Olha, eu acho que o Traiano tem todas as condições de ser o presidente da Assembleia Legislativa. Inclusive, ele me falou isso, disse que é o seu desejo, não é? E eu acredito que ele tem uma história construída com o grupo aí do governador Beto Richa, ao tempo também que o deputado Ratinho Júnior tem a sua importante liderança pelo forte partido que organizou no estado do Paraná, né? O PSC tem uma bancada de 8 deputados, isso não é pouca coisa, representa um grande naco da Assembleia Legislativa, e tudo isso aí irá para a mesa do governador. Certamente terão que ajustar muitas coisas aí, mas isso ajustado, eu tenho convicção que nós teremos condições de conversar com a capital do estado, com o governador Beto Richa, da mesma maneira que vínhamos fazendo até o final ou antes desta eleição. Para encerrar esse bloco, a última pergunta em relação ao PMDB. O PMDB do Estado, mais uma vez, deve apoiar o governador Beto Richa na Assembleia? Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, uma avaliação, neste momento, seria muito antecipada, não é? Mas nós temos também um PMDB com 8 deputados eleitos. Houve uma perda de 40% da nossa bancada. O PMDB se fragilizou depois dessa eleição, nós precisamos reconhecer, dos quais 6 deles que foram reeleitos já apoiavam o governador Richa, né? Entre eles o deputado Alexandre Cury, o deputado Romanelli, né?
e outros deputados que lá estavam, que já eram da base do governador Beto, e que não apoiam, e acho que não apoiarão, o deputado Anibele Neto e o deputado Requião Filho. Então, acho que é tudo muito precoce ainda, não é? Vamos ver qual é o estilo que o governador Beto Richa vai usar para tratar com a Assembleia Legislativa, e o ano que vem nós vamos saber como é que tudo isso será posicionado. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar de eleições presidenciais, a mais acirrada dos últimos 25 anos. A presidente Dilma foi reeleita, e como é que Francisco Beltrão fica nesse quadro nacional. Fique conosco, a gente já volta.